Boa tarde, pessoal. Bom, espero que estejam bem. A gente vai começar a palestra agora, Design e Neurociências. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar, vou falar um pouquinho de quem eu sou. Eu sou Alex Soares, eu sou formado em Ciência da Computação e Design, com especializações em Marketing, Neurociências, Liderança e Inovação e Gestão de Pessoas. E, recentemente, comecei a ter uma imersão aí sobre Economia Comportamental. Atuo como designer desde 2009, né, tendo passado por alguns escritórios de design, agências de publicidade, empresas de tecnologia, e atualmente sou o design lead na TOTOS, né, a gente atua com liderança lá. Também sou professor e mentor em algumas instituições, e recentemente a gente lançou esse livro aqui, Design com Neurociências, pelo pessoal da Casa do Código, é um livro fresquinho, acabou de sair, espero que vocês tenham a oportunidade de estar lendo e estar compartilhando um pouquinho do feedback, e falando um pouquinho sobre o que vocês estão achando dele. E se vocês quiserem bater um papo também, eu tenho um Instagram, Design e Neuro, lá eu publico coisas relacionadas ao livro, mas também a gente traz ali algumas pílulas relacionadas a design, neurociência, tecnologia em geral, então vai ser um prazer bater um papo com vocês por lá. E a gente vai ter essa imersão agora para falar sobre as neurociências junto com as disciplinas de design, né? Eu comecei meus estudos relacionados à neurociência participando de um evento que chama Hacktown, ele fica em Santa Rita do Sapucaí, ali no interior de Minas Gerais. Esse evento, ele é bem legal porque ele não abrange só design, só tecnologia, mas diversas disciplinas, e eu tive a oportunidade de ir lá palestrar em 2018, onde depois eu fui assistir algumas palestras, e uma das palestras que me chamou a atenção foi uma palestra sobre neurociências. A pessoa que estava dando essa palestra, ela começou a falar sobre como as neurociências poderiam ajudar no nosso desenvolvimento, né, de produtos e serviços no dia a dia. Isso me chamou muita atenção, né, e aí eu fui buscar um pouco mais sobre isso, até que eu encontrei o livro de uma neurocientista brasileira que chama Carla Tipo. Esse livro é fantástico, no final aqui da palestra eu vou fazer essa indicação também. E o que eu gostei do livro da Carla Tipo é que ela falava sobre neurociências de uma maneira bem leve, bem descontraída, que é um assunto pesado, né? É um assunto acadêmico. E isso me despertou para ir correr mais atrás ainda do assunto, e aí eu fui fazer uma especialização na PUC do Rio Grande do Sul sobre neurociências e comportamento. Aí, dentro dessa especialização, eu fui muito no sentido de entender mais sobre o que era neurociências e como eu poderia aproveitar aquilo, porque eu estava nessa jornada de trazer outras disciplinas que colaborassem com o design, né, muito focado na parte de humanas mesmo, né, como a gente pode entender mais sobre o comportamento humano, e aí eu via muito sentido as neurociências estarem engajando com as disciplinas de design, e aí, nesse sentido, eu fiz um TCC sobre design e neurociência, que foi base para o livro que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, nessa palestra que a gente vai falar agora, a gente vai trazer 4 temas relacionados à neurociência que a gente pode estar tendo sinergia aí com as disciplinas de design. A gente vai falar sobre atração, aprendizagem, segurança e memória. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre memória, né? O pessoal mais antigo aí da velha guarda vai reconhecer o que é isso aqui, né, esse símbolo que está em cima da palavra digital. O pessoal mais novo talvez não vai conhecer, mas isso é um disquete, né, era um dispositivo que a gente utilizava antigamente aí para armazenar arquivos. Hoje a gente tem outros meios, né, como o próprio cloud, né, a gente tem serviços de cloud para armazenar os nossos arquivos, mas o que é legal a gente pensar? A maneira de como a gente pensa no armazenamento desses arquivos é muito fazendo um comparativo com o jeito que a gente guarda as coisas no mundo físico, né? Então, até pouco tempo atrás, as instituições públicas, né, a gente via o pessoal utilizando aqueles arquivos gigantescos, onde o pessoal guardava os documentos dentro de uma pastinha e guardava dentro do arquivo. No digital é a mesma coisa, né? A gente tem os arquivos ali e a gente sempre guarda num lugar que remete a um lugar físico, né, onde a gente sabe exatamente onde está guardando, né, poxa, eu guardei tal foto dentro de uma pasta tal, eu sei exatamente que pasta que é, quando eu precisar dessa foto, eu vou lá e aciono dentro dessa pasta. Quando a gente já pensa na memória nossa, do nosso cérebro, ela é diferente, porque não é bem um lugar, né, ela é uma ligação de neurônios. E quando a gente olha para o nosso cérebro, aqui eu tenho um modelinho do nosso cérebro, a gente tem várias áreas dentro do nosso cérebro, e dentro dessas áreas elas precisam se conversar, principalmente quando a gente pensa em memória, né? Para a gente conseguir acessar uma memória, e até mesmo para criar uma memória, a gente precisa criar caminhos de neurônios. Todo o nosso sistema nervoso, ele é
refletido em cima desses neurônios, né? E para eles se conversarem, a gente usa os neurotransmissores. E através desses caminhos que a gente vai criando as nossas memórias, né? Sejam memórias relacionadas à aprendizagem, sejam memórias afetivas, né? A gente tem vários tipos de memória que o nosso cérebro pode construir, mas é a partir do momento que a gente consegue fazer a ligação de neurônios. E para deixar um pouco mais visual tudo isso que eu estou falando, eu trouxe aqui uma representação de ligação de neurônios, né? Que eu trouxe uma memória afetiva referente a um piquenique. E o que acontece? Quando a gente pensa nessas memórias e como a gente acessa, né? Desde quando a gente constrói até quando a gente acessa essas memórias, a gente também precisa de gatilhos, né? E aí, aqui nesse caso, eu trouxe o paladar e o olfato como gatilhos para a gente conseguir acessar uma memória afetiva, né? Então, a gente utilizando o paladar, provando a maçã aqui, o cheiro da maçã, do sanduíche, o gosto do sanduíche, e isso pode nos dar gatilhos para lembrar uma memória afetiva, como, por exemplo, um piquenique que você tenha feito com sua família num parque há algum tempo atrás, e isso pode te remeter a memórias afetivas, né? E a gente, né, trouxe aqui outro exemplo, né, o despertador, material escolar que pode nos lembrar que a gente tem que ir para a faculdade ou para a escola, e isso pode nos gerar a preguiça, né? Então, são gatilhos que a gente vai tendo, né, para construir essas memórias, e essas memórias são desenvolvidas a partir de ligação de neurônios dentro do nosso cérebro, e partes, as áreas do nosso cérebro vão se conversando para conseguir tanto construir quanto acionar essas memórias existentes. E aí, como eu disse, né, a gente utiliza muito dos gatilhos para conseguir fazer isso. E trazendo para o aprendizado, a gente também pode utilizar de gatilhos para conseguir desenvolver uma memória. E isso é muito utilizado nos cursinhos, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter feito aí vestibular, né? E aí alguns passaram por cursinhos de vestibular, né? E aí o pessoal utiliza muito da artimanha de pegar as musiquinhas. Por quê? Porque já é algo que vocês conhecem, é uma memória que vocês já têm, e isso pode nos ajudar a construir novas memórias. Por isso que o pessoal encaixa aquelas fórmulas, né, que são mais complexas, tanto fórmulas matemáticas quanto fórmulas químicas, para conseguir construir essa nova memória, essa nova aprendizagem, a gente conseguir depois acioná-las de uma forma mais rápida e mais eficiente. E quando a gente pensa na aprendizagem, ela vem muito em cima de repetição. Como eu disse, os nossos neurônios vão se interligando para construir as memórias. E quanto mais a gente passar por esses caminhos, mais eficiente a gente deixa essa memória, né? E até depois é mais fácil de acessá-la. É como a gente pensar em caminhos dentro de florestas, né? Em trilhas. Quando o pessoal começa a fazer trilha dentro de uma mata, eles vão passando várias e várias vezes pelo seu lugar até que se forma um caminho. É a mesma coisa quando a gente pensa nessa ligação de neurônios. E aí, remetendo ao design, quando a gente pensa nas aprendizagens que a gente já tem, a gente pode utilizar dessa aprendizagem para construir as nossas soluções. Aqui eu trouxe um exemplo relacionado à interface, mas lógico, o design a gente pode explorar por outros caminhos essas soluções, né? Então, o pessoal de design de serviço, eles vão ali remeter os estudos referente a um novo serviço como solução que a gente for estar estabelecendo ali, e outros tipos de interface. Aqui eu trouxe um e-commerce, eu trabalhei há algum tempo com e-commerce, e eu trouxe um exemplo prático, né, de um e-commerce que era focado em produtos de cultura pop, e a gente fez duas opções dessa interface, fizemos teste AB com ela, né, tentamos entender qual que funcionava melhor, e um desses e-commerces a gente tinha alguns ícones temáticos da cultura pop, né, e outros a gente tinha os ícones mais convencionais que são utilizados no e-commerce. Depois dos nossos estudos, a gente viu que o e-commerce que estavam com os ícones mais convencionais funcionaram melhor, né? E isso pode ter total sinergia com a aprendizagem que as pessoas já estavam tendo. Então, por exemplo, as pessoas que já tinham o hábito de navegar em e-commerce, eles já poderiam ter ali uma melhor facilidade para identificar esses símbolos, esses ícones, e conseguir ter já uma navegação mais assertiva do que eles conseguirem interpretar aí os ícones temáticos na primeira opção que a gente fez. E aí, né, aqui eu trouxe uma questão relacionada a ícones, mas até realmente em fluxos de navegação, né, se a gente parar para pensar, muitos produtos digitais a gente utiliza no dia a dia, né, principalmente redes sociais. Eu acredito que muitos de vocês aí utilizam Instagram, Facebook, né, o Twitter, né, as novas redes sociais que estão surgindo, e por que não já aproveitar essa aprendizagem, né,
que as pessoas já têm dentro das interfaces para a gente estabelecer elas em novos produtos, né? A mesma coisa a gente pensar, por exemplo, na criação de um produto novo referente a um aplicativo de música. Se eu for atingir pessoas que já têm o costume, já são aptas a navegarem nesse tipo de aplicativo, né, esse público-alvo, e a trazer algumas semelhanças de navegação ali, para que a pessoa tenha mais facilidade dentro dessa navegação. Logicamente, né, pessoal, estou trazendo aqui todos esses vieses, mas isso tem que estar acoplado a pesquisas em design para a gente tirar essas considerações finais. E aí, pensando nessa questão, né, de aprendizagem, muitas dessas coisas a gente aprende, né, principalmente as memórias motoras, e a gente começa a acioná-las de maneira inconsciente. Um exemplo prático disso, muitos de vocês também devem ter tido já a oportunidade, principalmente quem dirige, né, de ir em vários lugares, ou ir num lugar específico que vocês têm mais costume de ir, né, por exemplo, eu vou da minha casa para o meu trabalho 5 vezes por semana. Vai chegar uma hora que o seu inconsciente, né, ele vai aprender, né, todo esse caminho e você vai acionar e às vezes nem vai perceber que você está acionando essa memória. E aí acontece de você dirigir do ponto A ao ponto B, nem vai prestando muita atenção no caminho, quando você vê se já chegou ali no ponto B, né? E isso acontece por conta do nosso inconsciente, por conta dessa aprendizagem motora que a gente tem, né? Tem até um filme que é o Split, né, em inglês, em português fragmentado, que brinca um pouco com essa questão do inconsciente, do subconsciente, e a gente tem isso realmente, lógico que no filme ali é feito de uma maneira mais exagerada, mas muitas vezes a gente utiliza desse inconsciente no dia a dia, né, seja para dirigir um carro, ou seja para navegar também em interfaces, né, que a gente pode ter isso dentro das nossas rotinas. Só que isso, né, muitas pessoas entendem que a gente navega com esse inconsciente e isso pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal. E aí, quando a gente utiliza para o lado do mal, digamos assim, né, ou para tirar proveito mesmo da situação, a gente tem os famosos dark patterns, né, que seriam os padrões escuros. E o que se trata esses dark patterns, né? É quando a gente aproveita dessas navegações inconscientes que as pessoas têm e utiliza meios para a gente conseguir tirar proveito disso. Um exemplo prático é quando a gente vai em alguns e-commerces, né, e a gente vê ali o preço a prazo gigantesco e o preço à vista bem pequenininho. Logicamente que na hora que a pessoa for finalizar a compra, ela vai perceber a diferença de valores, mas pode ser que, como a gente conseguiu levar a pessoa até lá a finalização da compra, ela acaba adquirindo o produto, né? Isso pode ser um viés cognitivo para ela adquirir o produto. E isso eu estou trazendo aqui uma situação de e-commerce, a gente tem que pensar em lojas físicas, eu também já vi esse tipo de artimanha, né? A outra que também é bem famosa, quando a gente está navegando em compra de passagens aéreas, e aí o pessoal deixa ticado lá a parte de seguro de viagens. Na hora que a gente finaliza a compra, a gente tem um valor adicional que a gente nem sabe o porquê, quando a gente vai ver por conta de um seguro que estava ticado lá, e não necessariamente a gente gostaria de ter isso. E aí, né, significa que a gente não pode aproveitar desses viéses cognitivos? Não, a gente pode aproveitar sim, né? Mas eu acho que a linha tênue é que a gente seja transparente na hora de utilizar esse tipo de recurso. A pessoa tem que ter a plena certeza, né, e consciência do que ela está adquirindo, né? O pessoal de supermercados, eu atuo muito com o pessoal do varejo lá na TOTUS, e aí alguns dos nossos clientes, eles utilizam ali de algumas artimanhas com vieses cognitivos para ajudar as pessoas a fazerem a escolha de comprar, né? Então, por exemplo, a pessoa chega lá na padaria e aí o pessoal dispara o cheirinho de pão na chapa. Isso pode alimentar um viés cognitivo que lida com a nossa memória afetiva e pode fazer a pessoa estar adquirindo um pãozinho, né? Tem outros que utilizam ali os sistemas de luzes também, né? Por exemplo, lá no Hortifruti coloca a luz mais esverdeada para deixar os produtos com aparência de mais frescos. Então, assim, a gente pode utilizar sim dessas artimanhas, a gente só tem que tomar cuidado para as pessoas terem plena consciência do que elas estão adquirindo e as tomadas de decisão que elas estão tendo. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de atração, né? E aí, para deixar isso um pouquinho mais visual, eu trouxe aqui um estudo feito pelo neurocientista chamado André Souza. Ele é um neurocientista
que vem do mercado acadêmico, né? Mas recentemente ele está atuando lá como pessoal do Google no departamento de experiência do usuário, né, do próprio Google. E ele fez um experimento sobre atração, né? Ele colocou 16 pessoas aqui dentro de uma sala, e aí o sentido desse estudo era ver por que as pessoas se atraíam umas pelas outras, né? E aí, essas pessoas, elas tinham algumas qualidades, a qualidade de beleza, de finanças, liderança, carisma, caráter e bom humor. E na hora que ele começou a rodar o estudo, as pessoas que tinham mais dessas qualidades começaram a se atrair por pessoas que tinham mais dessas qualidades. E quando a gente for para outra ponta, né, as pessoas que tinham menos qualidade acabavam ficando com as pessoas que tinham menos qualidade, porque meio que é o que sobrava. E quando a gente olha aqui para o meio, isso não ficava muito claro, né? Não necessariamente a pessoa 3 ia se atrair pela 3, a 4 pela 4, né? Por quê? Para essas pessoas, algumas qualidades faziam mais sentido que outras, né? Então não era um negócio lógico, né? Dependia muito ali de como a pessoa viu o mundo, qual é a cultura que ela estava imersa, né? Como foi a aprendizagem dela desde a primeira infância até esse momento, para ela considerar que uma qualidade fazia mais sentido que a outra. Eu trouxe aqui, né, esse estudo em exemplo de casais, mas a gente pode converter esse estudo para pensar em produtos e serviços. Pensa que, ao invés de casais aqui, fosse os consumidores adquirindo smartphones, né? Então, a pessoa que tem um poder aquisitivo, ela vai, né, querer adquirir ali um aparelho que tenha mais qualidades, a pessoa que vai ter um menor poder aquisitivo vai acabar adquirindo, né, um aparelho que tenha menos qualidades, mas quando a gente olha aqui para o intermediário, não fica muito claro exatamente o que chamaria muita atenção. E aí, de novo, depende muito de como a pessoa vivenciou o mundo ao seu redor, como ela entende ela e como ela entende o mundo ao seu redor. Aí a gente entra muito no quesito de modelos mentais, e a partir disso ela faz as escolhas dela a partir do que ela entende qual qualidade é mais significativa. Então, por exemplo, um smartphone pode ser escolhido ali porque ela tem uma câmera melhor, outro pode ser escolhido porque ele tem uma performance melhor, e isso depende muito do que a pessoa entende de qualidade e o que ela vai fazer com esse aparelho. Tem uns vídeos aqui nessa apresentação, pessoal, só que eu não vou rodar eles, senão a gente não vai conseguir terminar a apresentação. Mas depois vocês podem estar me chamando, tanto lá no Instagram ou no LinkedIn, Alex Soares Ribeirão Preto, e a gente pode estar passando esses vídeos para você, até mesmo as apresentações. Ainda sobre essa questão relacionada a qualidades, aqui a gente tem um outro estudo, também feito pela universidade americana, sobre como é que as pessoas entendem a qualidade de atraente, né? Então, o que eles fizeram? Nesse estudo, eles colocaram 2 daqueles bonecos hiperrealistas de bebês, um dentro de um padrão que era mais considerado bonito pelo aquele público que ia participar do estudo, e outro que era considerado menos bonito. Esses 2 bebês estavam dentro dessa sala, eles colocavam uma pessoa lá na sala, e aí eles tinham que dar os cuidados para esses bebês. E eles choravam ao mesmo tempo. Só que na hora que eles começavam a chorar, as pessoas sempre iam fazer os primeiros cuidados com o bebê que era considerado mais bonito, né? O menos atraente acabava ficando ali de fora. E isso, né, lógico, é terrível se a gente parar para pensar, mas nos mostra que até a nossa concepção da nossa aprendizagem relacionada ao que é bonito, né, o que é mais atraente, pode fazer muita diferença quando a gente vai fazer as nossas decisões, né, as nossas tomadas de decisões. E as nossas tomadas de decisões, elas também podem ter a ver com a sociedade que a gente está inserida, né? Aqui a gente trouxe um outro teste de pessoas que foram colocadas dentro de uma sala. Essas pessoas, elas receberam bebidas, né, como se fosse uma festa mesmo, e aí dentro dessa festa, algumas pessoas recebiam bebidas com álcool e outras bebidas não tinham álcool, mas eles não sabiam qual que tinha álcool e qual tinha. As pessoas que receberam bebidas com álcool, elas começaram a ter um padrão de comportamento de pessoas que estavam embriagadas. Já as outras pessoas que não receberam bebidas com álcool, elas começaram a imitar o comportamento das pessoas que estavam ficando embriagadas, mesmo tomando bebidas que não tinham álcool. Por que isso acontece? Porque a gente tem o nosso neurônio espelho, e o nosso neurônio espelho ele pode começar a influenciar nosso comportamento para a gente, né, ter ali um pertencimento dentro de um grupo. Isso é muito natural acontecer. Acho que algumas pessoas aqui também podem ter nascido em algumas regiões aí do Brasil e depois ter mudado para outras, e aí vocês começam a adquirir o sotaque, adquirir ali os comportamentos muito parecidos daquela região que você está inserido agora, muito por conta desse neurônio espelho que a gente tem, que enviesa o nosso comportamento no dia a dia.
E aí, pensando nessa questão relacionada ao nosso neurônio espelho, né, isso tem muito o peso na hora da gente tomar as nossas decisões durante a nossa jornada de navegação, né, porque a gente quer fazer parte de um grupo, a gente quer fazer parte de uma cultura que a gente está inserida. E aí, para fazer um teste, eu mesmo fiz um experimento dias atrás aí no meu próprio Instagram, onde muitas das pessoas que me seguem no Instagram são pessoas designers, e aí eu coloquei um ícone aqui que tem uma tendência mais minimalista, que basicamente é o que o pessoal de design hoje vem utilizando aí nos seus produtos e serviços, né, e coloquei um ícone um pouco mais rebuscado, né, e aí coloquei perguntando ali o que eles achavam mais bonito, e as pessoas começaram a optar por esse ícone que é mais minimalista, muito por conta da tendência. Talvez se o público não fosse a maioria ali de designers que me seguisse, o outro ícone poderia ter tido mais peso, né. Lógico que isso ainda teria que ter um aprofundamento, de novo, né, não é uma pesquisa complexa e cheia de camadas, mas faz a gente refletir sobre esse assunto. E aí, pessoal, de tudo isso que a gente viu até aqui, fica algumas questões aqui que a gente pode trazer, né, perante tudo isso que a gente viu. A sua interface é simples de usar, né? Então, por exemplo, nos produtos e serviços, caso tenha uma interface que vocês tenham ali como solução, ela é simples de usar para o público que vocês querem atingir, né? Você é sempre lembrado ou lembrada pelo seu público, né? As pessoas lembram, recordam de vocês, né? Tem memórias afetivas em cima disso que vocês estão fornecendo para essas experiências, né? Você é honesto ou honesta com as pessoas usuárias que interagem com o seu produto ou serviço, né? Pensando lá nos Dark Partners, será que a gente constrói Dark Partners? Faz sentido a gente também tá explorando esse assunto. O seu produto ou serviço são atrativos, pensando lá no cenário intermediário, onde muitas vezes a gente não vai começar no top of mind do negócio, né? A gente vai estar muito ali naquela parte do intermediário. O que será que a gente oferece de qualidade e se a qualidade faz sentido ali para as pessoas que vão utilizar os nossos produtos ou serviços? O que a gente oferece de diferente, né, dos nossos concorrentes, pensando nessa questão de qualidades, o que a gente tem de diferencial e como a gente julga a experiência que a gente está proporcionando nos nossos produtos e serviços. Então, são todas questões que a gente pode estar tendo a imersão, né. Aqui tem alguns livros, né, que eu trouxe aqui para indicar para vocês. O primeiro é o que eu comentei da Carla Tipo, Uma Viagem pelo Cérebro, a via rápida para entender neurociência, e o outro, muitas das pessoas designers já conhecem, né, que é o livro do Donald Norman, O Design do Dia a Dia, que é um ótimo livro também para vocês estarem conhecendo. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha a trazer para vocês. Fica o convite também, aqui tem o link da página do meu livro, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse assunto, explorar um pouco mais sobre design e neurociências. Tem muita coisa que a gente viu aqui na palestra aprofundada lá no livro também. Eu fico à disposição de vocês, tanto na página Design Neuro no Instagram e também lá no meu LinkedIn. Se vocês procurarem Alex Soares, Ribeirão Preto, eu sou daqui do interior de São Paulo, não vai ter muitos Alex Soares por aqui, então vocês vão conseguir me achar facilmente. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Agradeço muito aí o pessoal do Banco do Brasil por ter feito o convite e até a próxima.